Fala galera, bem-vindos ao Fugido do Morcego, eu sou o André e acabei de assistir o episódio 8 de Ahsoka, o último episódio. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso, tá? E antes de tudo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, que é bem importante, porque só aqui você vai encontrar conteúdo do Batman da DC, então eu recomendo muito você fazer isso. E vamos falar sobre esse episódio 8 de Ahsoka, que eu gostei bastante porque mostrou muita coisa interessante. Porque no começo desse episódio foi explicado que todas as coisas que estavam naquele covil foi levado para aquela Destroyer onde está o Thrawn. Aí depois foi explicado também que teve uma localização da onde está a nave da Ahsoka. Aí em seguida apareceu as irmãs meio que fazendo um ritual para a Morgan virar uma delas, no caso. Eu achei muito interessante ela com os olhos pretos, com umas tatuagens aqui nos olhos, aqui em volta dos olhos, meio que aqui na bochecha. Eu achei muito interessante o visual dela. Aí depois ela ganhou até uma katana com um fogo verde. Eu achei muito legal essa ideia. O interessante é que meio que a Disney está começando a trazer coisas místicas, coisas sobrenaturais no Star Wars. Eu acho muito legal, porque meio que vai misturar muita coisa em vez de você só focar no sabre de luz. Eu achei muito legal, porque também meio que a espada dela meio que quebra um sabre de luz, destrói um sabre de luz. Então meio que a katana dela é muito poderosa, a katana da Morgan. Eu achei muito interessante meio que a katana, porque a katana é uma katana normal, meio que o cabo dela é branco e meio que a parte principal é meio que prateado, no caso, e tem o fogo verde. Eu não sei se existe fogo verde, mas eu sei que existe o fogo azul e fogo normalmente, o normal que a gente conhece, mas tipo, meio que fogo verde eu acho meio diferente essa cor. Eu acho que eles criaram, digamos assim. Então, tipo assim, foi muito interessante, porque pra mim, na minha opinião, é muita novidade você meio que colocar bruxaria no Star Wars. Mas André, se você vê um cara que tem meio que poderes que você consegue jogar a pessoa de lado, assim, com poderes da força, por que você acha estranho pessoas que têm poderes de magia? Cara, é porque, na minha opinião, é totalmente diferente. Mesmo, tipo assim, você usar poderes de magia e você usar poderes da força. Meio que poderes da força é totalmente diferente de magia, porque meio que, por exemplo, você só empurra alguma coisa com o poder da mente. Só que a magia, você consegue fazer magia com qualquer coisa, entendeu? Então você pode imaginar qualquer coisa e pode trazer, meio que fazer realidade nisso, entendeu? Então eu acho que isso faz um pouco mais sentido. Na minha opinião, ainda é muito estranho ter magia, magia sobrenatural no Star Wars, mas ao longo do tempo eu vou ficar acostumado com isso, sabe? E uma outra cena que eu achei muito interessante é que o Razor estava construindo, no caso, seu primeiro sabre de luz depois que ele deu o sabre de luz para a Sabine. Aí depois, quando ele estava construindo esse sabre de luz, meio que o Yang falou assim que ele meio que treinou, no caso, o antigo mestre do Razor, que é o Kenny Jarros, que fez seu primeiro sabre de luz também. Eu achei muito interessante que também o Yang explicou assim, meio que a relação entre o mestre e o aprendiz, que é um pouco desafiador. Eu achei muito interessante essa cena, porque eu não sabia que eles iam colocar uma referência ao antigo mestre do Razor, então eu achei muito interessante essa cena. Comenta aqui embaixo qual é a sua cena favorita desse episódio, desse último episódio de Ahsoka, tá? E qual é a nota que você dá para esse episódio, tá? Em seguida, o Yang estava explicando para o Razor que a Ahsoka tinha medo de treinar a Sabine como uma Jedi por conta que aconteceu algo em Mandalore, quando o Império meio que matou o pessoal que vivia lá, né? O pessoal que morava em Mandalore, principalmente os pais e a família da Sabine. E aí a Ahsoka pensou assim que, tipo, meio que com a dor no coração que a Sabine tinha, meio que o medo dela, meio que queria transformar ela no lado sombrio. Então eu achei muito interessante eles usarem esse conceito também, meio que na série da Ahsoka, porque isso acontece realmente com os Jedi. Quando acontece alguma coisa de ruim com a vida do Jedi, com o aprendiz, ele meio que fica na cabeça dele, ele fica com raiva, ele fica triste, aí ele meio que começa a ficar do lado sombrio. Isso que aconteceu com Anakin. Então seria muito interessante
de meio que continuar isso, sabe? Meio que manter meio que os Jedi que é do lado da luz, manter eles do lado da luz, entendeu? Porque é muito chato você meio que pegar um Jedi que era herói e depois transformar ele em vilão, entendeu? Então eu acho isso meio chato. Meio que com o Anakin foi legal porque foi bem construído, porque se você fazer tudo depressa fica muito ruim. Então o legal mesmo é você fazer uma construção dele se transformando no herói e depois no vilão, entendeu? E uma outra cena que eu achei muito interessante é que alguns caças imperiais do Tron ele foi atacar, no caso, a nave da Ahsoka, onde elas estavam indo para casa, no caso. Aí depois meio que a nave meio que explodiu os motores. Em seguida, no caso, a Sabine deu um jeito de trazer força para a nave e meio que explodindo meio que os caças imperiais do Tron. Aí depois a Sabine, a Ahsoka e também o Razor eles foram naquele covil onde estava em cima do covil estava a Destroy lá, e aí depois a Destroy estava meio que jogando alguns flashes de arma, né, meio que aquelas armas de laser no caso, e eles não conseguiram. Aí depois os três entraram naquele covil, lutaram contra alguns Stormtroopers, eu gostei bastante. E o legal é que fazia tempo que eu não ficava. O legal é. O legal é que fazia tempo que eu não ficava empolgado para assistir meio que uma cena entre os Jedi versus Stormtrooper, porque isso é muito clássico no caso, né? Meio que ver o Stormtrooper atirando nos Jedi meio que de forma errada, tipo, meio que atirando errado porque eles não sabem atirar. Então eu achei isso muito interessante. Eu meio que ficava muito feliz quando eu assistia os filmes antigos do Star Wars, meio que tinha o Luke, a Leia e também o Solo meio que correndo atrás do Stormtrooper, o Stormtrooper atirando na nave, na mira no foco. Então, tipo assim, eu achava muito interessante esse tipo de cena. Eu espero que no futuro Star Wars tenha mais desse tipo, porque é muito legal você ver os soldados imperiais, né, no caso, os Stormtroopers imperiais, meio que atirando nos Jedi, meio que os Jedi usando o sabre de luz para meio que refletir e aí depois jogar no Stormtrooper. Então, tipo assim, na minha opinião, é uma cenas muito interessantes, sabe? Meio que cenas muito criativas, né? Meio que tipo uma espada versus uma bala. E meio que a bala é laser no caso. Então, acho que vocês entenderam meu raciocínio. Mas do mesmo jeito, é muito interessante isso, sabe? E uma outra cena que eu achei muito interessante que eu quero trazer para vocês como análise, que eu gostaria muito, é que nessa cena foi mostrado que as irmãs estavam fazendo um ritual para trazer de volta à vida os Stormtroopers que morreram na última batalha, que foi agora há pouco no episódio, né, alguns minutos depois dessa cena. Eu achei muito interessante eles em forma de zumbi, os olhos deles todo verde. Aí depois, meio que a Sabine, o Razor e também a Ahsoka, elas meio que encontraram a Morgan, só que a Morgan tá lutando contra a Ahsoka com a espada dela, com a katana, que quebrou no meio o sabre de luz da Ahsoka, ela só ficou com um. Achei muito interessante essa luta entre as duas personagens. Aí depois o Razor e também a Sabine encontraram outros dois Stormtrooper zumbi, mas é de outro setor, que é com traje preto e vermelho, que se não me engano apareceu na série do Mandaloriano, mas eu acho que é diferente o traje. Então, tipo assim, eu achei muito interessante o conceito que eles trouxeram de zumbi no caso, sabe? Porque o zumbi tá ficando muito famoso. Eu não sei se é por conta que é Halloween e aí eles colocaram o zumbi na parada do Star Wars. Eu não sei se isso faz sentido ou apareceu em Star Wars Rebels. Eu não assisti toda a temporada, todas as temporadas que teve em Star Wars Rebels, mas seria muito interessante de ter mais coisas relacionadas a zumbi, sobrenatural no Star Wars, porque é uma novidade incrível. Então, tipo, seria muito interessante de ver pessoas que morreram no passado do Star Wars e voltar em forma de zumbi. Eu acho muito interessante porque meio que o zumbi meio que dos personagens do Star Wars eu acho muito interessante porque é diferente. Por exemplo, a pele dos Stormtroopers zumbis era muito diferente, sabe? Não é aquela coisa bobinha, assim, fantasiosa. É algo bem mais pro realismo. Eu gostei bastante, meio que, tipo, a pele dele é meio que muito desgastada, sabe? Muito desgastada. Então, tipo assim, eu achei muito legal de ver zumbis, no caso, no Star Wars. Eu não gosto muito de filme de terror relacionado com zumbis, mas é muito legal de ver porque eu acho que talvez foi uma referência ao Halloween que está chegando. Estamos no mesmo Halloween, mas já chegou o Halloween. E a próxima cena que eu achei muito interessante é que a Sabine ficou naquele covil para ajudar a Ahsoka a derrotar
a Morgan até morreu com uma espada aqui no meio da barriga. Eu achei muito interessante essa luta entre a Morgan e também a Ahsoka. Eu achei muito legal o sabre de luz versus aquela katana, achei muito legal. Aí depois o Razor ele entrou dentro da Destroy para ir para casa. Aí depois meio que a Ahsoka e também a Sabine voltaram para a nave, meio que em busca do Razor, porque ela estava seguindo a Destroy, mas a Destroy meio que foi vazada, assim, meio que usou aquele repulsor lá. Então achei muito interessante. Daí depois o Tron tava explicando lá que tipo ele ganhou essa batalha, essa guerra, que tipo que meio que a Ahsoka ela meio que faz a mesma estratégia que o Anakin fazia antigamente, que isso que deixou ela derrotada, e também meio que faz ela como se fosse uma Ronin. Em seguida, o Razor ele estacionou aquela nave do Império que ele roubou. Ele estacionou dentro daquela nave onde a Hera e também os outros tripulantes estavam dentro dela. Aí depois ele tirou o capacete e encontrou a Hera. Eles meio que ficaram muito felizes, ficaram muito emocionados. Achei muito legal a cara de todo mundo. Falou assim, nossa, ele tá vivo, assim, né? Ninguém tava acreditando nisso. Eu achei muito interessante. Aí por fim, na cena final desse episódio, foi mostrado o espírito do Anakin mais uma vez, porque ele apareceu quando a Ahsoka ela foi embora, no caso, porque ela tinha visto alguns flashes azuis no céu. Eu achei muito legal. Eu não entendo muito bem como funciona esse espírito dos Jedi da Força. Eu não entendo muito bem se realmente é misturado, se tem meio que do lado sombrio junto com o lado da luz. Eu não lembro se esse é os dois juntos ou não existe mais. Não lembro direito. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Aqui do lado vai ter outros vídeos do Batman, da DC, do Star Wars, caso você queira assistir depois desse vídeo. Então, até a próxima. Fui. Tchau, pessoal.